Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio e hoje é dia 24 de abril de 2023, uma segunda-feira, iniciando mais uma semana de resistência e luta. E eu gostaria hoje de tratar a respeito da saúde psicológica, nós trabalhadores e trabalhadoras da educação. E eu trago aqui para essa conversa a doutora Adriana Moreno, psicóloga. Inclusive, quem quiser visitar o Instagram dela, basta chegar lá e digitar @Adriana Moreno, psicóloga. Ela é uma profissional com 20 anos de experiência, neuropsicóloga, atua também em muitas áreas, inclusive transtorno de ansiedade, transtornos alimentares e TDAH. É baiana retada, mas hoje está falando aqui de Brasília, diretamente de Brasília. Adriana, seja bem-vindo, bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite. Marco, eu que agradeço, né? Vou dar só um plus na tua fala, que eu sou uma baiana retada, mas esse sotaquezinho de gaúcho, né, vai ficar complicado, mas eu sou baiana, viu, gente? Eu só falo diferente. E eu estou diretamente aqui no Planalto Central para falar com propriedade. Então uma baiana com sotaque gaúcho falando direto de Brasília e eu aqui em Santa Maria da Vitória, no Oeste Baiano, falando com vocês. A tecnologia possibilitando tudo isso. Mas muito obrigado mesmo, Adriana, por abrir esse espaço aí na sua agenda e você poder conversar com a gente aqui, com os nossos colegas. Então, vamos direto ao ponto. Eu vou perguntar logo aqui o que os colegas mais demandam nas nossas conversas particulares, de sala de aula, de corredor, de sala de professores. Doutora Adriana, quais os possíveis impactos sobre a saúde psicológica de professores e professoras diante deste clima de ameaças, né, de atentados, de ataques a escolas que a gente tem assistido aí nas últimas semanas, já há quase um mês que tudo isso vem acontecendo? E também, além desse impacto, os possíveis impactos à saúde psicológica dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, quais são os possíveis transtornos ou aqueles que podem ser mais recorrentes sobre nós que estamos expostos e expostas a tudo isso? Marco, é pertinente a pergunta e eu também agradeço o espaço, porque eu vejo essa onda crescente de violência já há algum tempo, a gente já percebe isso, você em sala de aula percebe, eu atendo alguns professores também, né? Parece que agora a sensação é de uma explosão, talvez pela própria rede social, mas a gente há de convir que você já vem enfrentando essa enxurrada, né, de ausência de limites e de violência no geral, né, em termos da sociedade. É claro que agora foi muito mais impactante, mas o que a gente vem acompanhando dessas questões de adolescentes entrando em sala de aula também e atirando, enfim, isso não é uma novidade, né, para a gente. Por que eu acho prudente falar sobre isso? Porque, apesar de ter sido algo pontual e que está sendo trazido na mídia, como eu falei agora no início, não é algo novo. E, sim, isso traz impactos muito importantes, né, para a saúde de vocês, né, e para as nossas também, inclusive para pais e para alunos, né, mas no caso, para os professores especificamente, né. O que pode ocasionar? Muitos sintomas. E desses sintomas, como você fez na segunda pergunta, né, a gente pode chegar até a transtornos, né? Então, não é incomum que a gente veja professores que relatam que já sofreram, inclusive, até ameaças, até de próprios alunos, né? Mas quais são os primeiros sintomas que eu destaco? Insônia. Eu acredito que uma sensação de impotência, de que também, né, acaba que, não sei se é de todos, mas até pelas pessoas que eu já atendo, uma sensação de solidão, muitas vezes, e essa tua prática traz, acho que, uma união entre, né, entre nós e que a gente possa se ajudar. Né. Agora, em sintomas especificamente, né, a insônia, sim, pela preocupação. Esta insônia, ela vai gerar, consequentemente, uma ansiedade, porque você vai ficar com privação de sono. Essa ansiedade, ela, junto a ela, vem o medo e o estresse, né? Então, você já fica estressado. Olha que ciclo, né? Você fica com estresse, um estresse ocasionado pelo medo. Esse estresse, que é ocasionado pelo medo, te gera ansiedade, essa ansiedade te gera insônia, você fica com privação de sono, você fica sobrecarregado e isso volta novamente. Porque isso é reforçado, não só pela prática, né, do exercício da profissão, né, mas como todo o resto que acompanha as dificuldades, inclusive para dar aula, dependendo nesse Brasil que você é assistido né, pelo Brasil todo. A gente sabe das diferenças, mas existem sim grandes problemas para isso, né?
e mais agora, essa carga em cima, né, de vocês. Então, esse seria, vamos botar assim, que eu fiz aqui com a mão, né? Vamos dizer que seja um ciclo de sintomas. E claro que cada ser humano é único, individualizado, e essa exposição, né, e agora esse momento que a gente está nessa eclosão, pode desencadear transtornos, né? E aí sim, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de ansiedade generalizada, que pode se transformar em crises de pânico, e aí sim um transtorno de pânico, né? Depressão, não que a pessoa tenha depressão, mas depois de você passar por tudo isso que eu falei até agora, é inevitável que você, né, que você desencadeie um transtorno depressivo, não tem como. Né? Tem aí também o conhecido burnout, ou burnout, que seria tudo isso que eu acabei de lhe falar, mas puro e exclusivamente por conta do trabalho, que eu acho que seria também um bom tema para se trabalhar, porque o que eu acabei de comentar, acaba que vários dos teus colegas estão ouvindo e vão dizer assim, Adriana, mas antes disso eu já sentia. Mas agora a gente vai falar tudo isso especificamente por conta do trabalho, né, pelo exercício da profissão. Perfeito, Adriana, perfeito, Adriana. Inclusive, foi bom quando você começa a falar, você faz uma contextualização, né? De que realmente a violência nunca esteve afastada desse contexto escolar, aqui ou ali, sempre tivemos realmente alguma situação, algum registro de violência. No entanto, nós estamos agora sofrendo um processo mais intenso, até mesmo de divulgação, né? Pela mídia e etc. E a gente fica exposto a tudo isso, não só no ambiente, ali como um ator daquele cenário onde está acontecendo, ou pode acontecer o fato, como a gente também está exposto com as notícias, com a própria vizinha, o colega, uma pessoa da rua perguntando como é que está a sua escola. Engraçado que eu recebi várias perguntas, já que eu moro aqui em uma cidade do Além Capital, no interior da Bahia, as pessoas na capital, quando ligavam, mandavam mensagem, como é que as coisas estão aí? Então, acaba que o professor, a professora fica exposto a essa situação de possível violência em todos os momentos, durante o trabalho e quando sai do trabalho também, por Isso, meio dos questionamentos. Você falando isso me traz até uma outra situação, que você disse assim, sempre passamos por isso, e é verdade. Só que agora, por conta da mídia, está unificado o assunto. E aí, aquilo que eu comentei, da proximidade. Hoje, um professor lá do Amazonas, né, que esteja na capital mesmo, em Manaus, ou um professor em Porto Alegre, lá na capital, e um professor em Salvador, está falando a mesma coisa do que o professor aqui de Brasília, do que o professor que está falando lá em Chapecó, né, no interior de Santa Catarina. Então, assim, a gente consegue ver um assunto que unifica, independente das diferenças, né, das culturas, que a gente tem diversas culturas dentro do nosso país. Mas, independente dessas diferenças, hoje a gente está falando sobre a mesma coisa, porque isso está atingindo todo mundo. E a gente vê, né, foi em Santa Catarina. Né? Então, que se entende como uma distância muito grande de outros locais, né? Por causa que é o sul do país, não. Quando se trata de estar dentro de uma sala de aula, os professores do Iapoque ao Chuí estão sofrendo a mesma coisa. Né? Exatamente, exatamente. Uma realidade muito parecida ou quase igual em qualquer lugar, né? Independente da região. Muito bem, muito bem. Então, nós já ouvimos aqui a doutora Adriana Moreno falando a respeito dos possíveis transtornos, sintomas, o aparecimento de depressão, de crise de ansiedade. E agora, doutora Adriana, eu pergunto aqui para que os colegas fiquem atentos, né, atentas, em relação a como prevenir, né, como prevenir que venha acontecer algum tipo de transtorno, a gente manifestar algum tipo de transtorno, diante dessas questões todas que estão aí postas, né? Como é que a gente pode se blindar, se é possível se blindar diante de uma situação dessa? Olha, vamos por partes novamente, até para a gente fazer um contexto e um link. Né? Eu comecei falando, e a gente foi conversando e trazendo e fazendo essa enxurrada de informações, mas assim, eu comecei falando sobre sintomas, né? E que é importante identificar. Cada pessoa é única e umas têm mais predisposição do que outras, dependendo do que estão vivendo na vida, da idade, o que se passa e tal. Então, a gente vê toda a questão da individualidade de cada um, somado à sua realidade ali no momento que ela está trabalhando. Então, o que eu peço? Que se observe os sintomas. O que eu disse no início? Dei 4, dei como se fosse um ciclo, né? Você não dorme direito,
consequentemente não dorme porque fica ansioso porque está estressado, e fica estressado porque tem medo, e também porque está sendo, como você mesmo lembrou, estimulado o tempo inteiro, não só por conta da sala de aula, mas pelas pessoas que ligam, porque é só isso que se fala, né? Então, você ainda fica com aquela onda de terror. E isso que eu estou falando são sintomas, né? Quando eu acabei de dizer ansiedade e falei em estresse, isso não é transtorno, isso é normal que a gente tenha, porque, inclusive, se não tiver, tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa errada. Se a pessoa não manifestar uma certa preocupação, né, consigo mesmo, né, e até com o que está em volta, tem alguma coisa errada, né? Então, gente, sentir ansiedade, ficar estressado, se existe um contexto real, não tem nada de errado. Isso é até um alerta, para ficar preventivo, como você perguntou. Então, vamos ficar alertas também aos sinais e aos sintomas, porque se isso continua e esse ciclo continua, né, a gente desenvolve, sim, transtorno. Então, o que a gente pode fazer para prevenir? O que depende da gente, porque o meio está aí, né? Então, se observar, procurar ter boas noites de sono, procurar fazer atividade física. Eu sei que é difícil, porque eu sei que tem professores que têm cargas aí de horário de trabalho de manhã, de tarde e de noite. Inclusive, eu atendo uma pessoa assim, né? Ela trabalha no município de manhã e para o estado de tarde e de noite. Então, você imagina a carga de exposição dessa pessoa, né? Então, não depende só dela, depende também dela administrar o meio. O que a gente faz, então, para se prevenir? Volto a dizer, atividade física, apesar de ser difícil, uma alimentação saudável. Gente, isso é imprescindível, imprescindível. Porque se você já está com um contexto de insônia, né, e você já não se alimenta direito, e não se alimenta bem, né, e acaba contribuindo, né, não vai dar certo. Né. Uma outra coisa é, se puderem ter grupos, isso aí foi algo que eu estava até pensando, que cada um busca terapia, sim, por exemplo, eu tenho os meus pacientes, né? Mas não é só isso. Eu acho que nesse momento, você ter aqueles grupos pequenos para conversar um pouco sobre o assunto, para trocar ideia, como que você faz na sua escola, né? Não é uma crítica o que eu vou dizer, mas eu acho que o Estado poderia entrar nesse momento, o Estado em termos do Brasil, né, tudo, em cada escala de cada um, que a esfera que seja a responsabilidade de cada, mas eu acho que trazer isso para o professor, né, o professor deveria ter isso, já como, né, como o Estado proporcionando, grupos de conversação, grupos de sentimentos para falar sobre isso ajuda também. Não sei se é fácil de conseguir, provavelmente não, então se pudesse juntar para falar sobre isso é importante. Não falar sobre o problema, mas falar sobre soluções, né? Buscar se acalmar e não se desesperar. Buscar solução e não preocupação por si só para que vire desespero. Vou explicar melhor. Eu sempre tenho uma frase que eu digo: preocupação gera solução. Desespero é o olho do furacão. Que isso foi uma coisa que veio e eu gosto de aplicar. Então, quando a gente está preocupado, a gente arranja uma solução, mas quando a gente está desesperado, a gente só contribui mais ainda para isso. Então, o que eu quis dizer com relação a se encontrar e ter grupos, por exemplo, esse teu canal é ótimo. A gente está falando sobre isso, conversando sobre isso, e não alimentando o medo e não alimentando o estresse, mas sim ensinando as pessoas a ficarem atentas a si mesmas, né? Então, isso já é uma boa alternativa. Te assistir é uma boa alternativa. Você vai sempre trazendo novidades, né? Ó a propaganda, né? Mas não é só isso, né? Já é um canal, né? Mas isso que eu falo da escola mesmo. Você tem os seus colegas, converse mais com seus colegas professores, né? Tentem achar uma forma de que vocês se blindem e se ajudem e se cuidem, porque é importante agora isso, né? Fazer a terapia é importante. Não sei se para todo mundo acaba que seja fácil, mas hoje a gente tem essa questão do online, que facilita muito também. Esse momento é um momento bom. Por que eu digo a terapia? Não é um chavão, não, viu, Marco? Porque a terapia, ela traz o autoconhecimento. E com esse aprendizado que você vai ter do autoconhecimento, vai ser mais fácil de tu identificar os sinais que eu comentei antes, que são os sintomas. De você identificar, olha, esse determinado assunto me dispara uma determinada reação. Olha, nem percebia que eu era assim. Então, quando essas coisas começarem a acontecer e eu ver que eu estou dormindo menos, ou que eu estou mais irritado, que eu estou mais explosivo, que eu estou mais impaciente, estou aqui dizendo novos sintomas, tá? Que eu estou dessa forma, tem alguma coisa errada, preciso de ajuda. A terapia te ajuda a se reconhecer para que daí você também possa buscar algumas alternativas, inclusive pedindo ajuda para quem está em volta. Pode ser o seu professor de educação física,
né, lá da academia, né, pode ser o pessoal do grupo da igreja, né, que isso também é muito importante, né, a união pela religiosidade e a expressão da fé ajuda bastante também, né, pelas suas orações, mas e um bom bate-papo com um amigo, e assim, e, gente, cultivar amigos positivos, tá? Não vem com essa de querer ter amigos só para contar problema, que não adianta, né? E aí, esses aí, você diz assim, ó, vai para terapia, tá? Aqui a gente conversa olhando para frente, né? A gente se preocupa e acha a solução. Perfeito. Perfeita a explanação aqui da doutora Adriana Moreno, psicóloga. Eu queria lembrar, para quem está nos ouvindo aqui, que a lei do novo Fundeb, que é a Lei 14.113, em seu artigo 26A, prevê que estados e municípios eles podem utilizar recursos do Fundeb para pagar a psicólogos e psicólogas e assistentes sociais, né? É uma inclusão recente de 2020 e que deve ser aplicada pelas redes municipais e estaduais, mais concursos para psicólogos, psicólogas e assistentes sociais que possam compor, né, as equipes multiprofissionais e daí, então, fazer essa inserção, estar mais presentes nos ambientes escolares. Doutora Adriana trouxe aqui algumas formas muito importantes, dormir bem, atividade física, alimentação saudável, formar grupos de diálogos, de fala, de conversa sobre os seus sentimentos. Isso é perfeito. Aqui em Santa Maria da Vitória, já acontece, vez por outra, a presença de psicólogos na escola para conversar com estudantes, com professores, e isso se intensificou agora por causa das ameaças de ataque. Mas, gente, enfim, quem estiver realmente preocupado ou sentindo algo, é bom procurar uma psicoterapia, fazer uma terapia online. Quem está nas cidades menores, que a Bahia é imensa, 417 municípios, nem sempre tem, doutora Adriana, o profissional, a profissional ali, mas hoje essa facilidade de terapia online, isso facilita muito. Eu faço terapia já há mais de 5 anos e eu sei os resultados positivos e a qualidade de vida que a gente passa a obter quando mergulha nesse autoconhecimento com a ajuda de profissional da psicologia, pelo amor de Deus, viu? Assim como nós, professores, estudamos, nos formamos, combatemos aí esses puxadinhos que às vezes os governos querem propor em colocar pessoas que não são licenciadas. Vocês também fiquem atentos e atentas que profissional para terapia, psicoterapia é o psicólogo ou a psicóloga, tá bom? Então é isso, muito bem explicado, e vamos terminando aqui essa conversa. Eu queria agradecer a doutora Adriana, que ela falasse também suas redes sociais, seu WhatsApp e suas considerações finais. Bom, eu vou começar pelas considerações finais para juntar um pouco o que a gente falou, porque a gente foi um bate-papo, mas falamos primeiro sobre os sintomas e a gente se identificar. Depois eu dei a pincelada sobre os transtornos que podem se instalar, se continuar com um sintoma recorrente, e vocês têm que estar atentos a isso, fiquem atentos. O que eu posso ter? Um transtorno de ansiedade generalizada, tá? Que é o mais comum. Se eu passei por uma situação da qual eu me vi ameaçado, eu posso ter um transtorno de estresse pós-traumático, e é muito importante isso. Aliás, o transtorno de estresse pós-trauma, geralmente com o tempo, não é uma regra, mas geralmente com o tempo, ele vira o transtorno de ansiedade generalizado. E aí a gente pode fazer aquela coisa que se chama de deslocamento. E aí daqui um pouco a gente começa a ter umas sensações físicas importantes, né? Porque a ansiedade, quando eu falei, gente, ela não é só uma questão do pensamento recorrente obsessivo, tem sintomas físicos de ansiedade também, e que se eles também ficam recorrentes, eles podem desencadear em transtornos físicos mesmo, né? E um deles, que a gente vê muito, que é o transtorno de pânico, né? Que para chegar a transtorno, a gente tem que ter deixado essa corda correr muito solta durante muito tempo. Que eu sei que aqui quem está nos vendo não vai passar por isso, porque já está ligadinho, não vai deixar que se já teve aí alguém em crise de pânico, gente, olha, isso é sério, vamos buscar resolver isso. Ah, mas o que eu faço? Tem um médico, né? Se vocês acham que esse sintoma está muito forte e que está impedindo vocês de exercerem a sua própria profissão, é importante, além da terapia, buscar o médico também. Eu falei também rapidamente sobre burnout ou burnout, depende, cada pessoa fala de uma forma, e burnout seria tudo que eu falei, né? Assim, resumindo, né? Não necessariamente, mas vamos pensar aqui, para ficar até uma forma mais fácil de entender, o que eu falei até agora, só que esses sintomas sendo ocasionados exclusivamente pelo trabalho, tá? Porque burnout não é um diagnóstico, ele é como se fosse assim, é o estado que você está por você estar exposto ao trabalho. Então, é só o trabalho que te causa isso, e ali é a tua fonte de problema. Então,
A gente tem que buscar identificar, se estiver assim, tem que também pedir ajuda, tá? Da mesma forma. E como o Marco falou, só para acrescentar, busquem profissionais qualificados, busquem psicólogos formados, busquem também o tempo de formação é importante, mas não é só isso, porque às vezes a gente vai ter profissionais formados recentemente, mas que desde a da vida acadêmica já tem uma grande experiência, né? Busquem referências, peçam indicações, isso é importante. Além da terapia, o exercício da fé, como eu falei, gostaria de frisar isso, né? Cada pessoa vai ter a forma de exercer a sua religiosidade, e o exercício da fé nos ajuda muito, da oração, a diminuir os níveis de ansiedade. Yoga também é uma coisa importante, meditação, mindfulness também é uma coisa importante. Então, né, busquem aí essas informações, e se eu puder ajudar, minha rede social, como o Marco falou no início, Adriana Moreno, psicóloga, então, olhem lá, botem um arroba. O Instagram é o que eu trabalho mais. Aí lá vocês vão ter todas as outras informações, meu telefone, meu e-mail, né? Lá é o melhor lugar. Perfeito, então. Doutora Adriana, muito obrigado. Leve um abraço grande, meu e dos colegas que estão aqui assistindo, viu? Vocês que estão aí ouvindo a doutora Adriana, comentem, falem, visitem o Instagram da doutora Adriana, que eu vejo lá sempre, estou sempre visitando, muitas dicas legais para a saúde psicológica. Então, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez, deixar esse abraço, tá bom? Um beijo. Em breve, procurar encontrá-la para a gente conversar pessoalmente sobre várias coisas, tá bom? Tá bom, Marco, obrigada de novo, obrigada pela confiança, e obrigada, pessoal, pela audiência. É isso aí, gente. Continuem assistindo, acompanhando as nossas redes sociais, @Marco Aurélio Professor, começando mais essa semana de resistência e luta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.